profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus faz uma citação do livro de Isaías para dizer: vocês estão coando mosquito e engolindo camelo. Vocês estão preocupados com detalhes, verrugas religiosas, e não se preocupam com o essencial. Vocês não sabem amar. Vocês têm ódio no olhar de vocês. Vocês desejam que o seu irmão vá para o inferno, porque ele pensa diferente de você, porque ele age diferente de você. Você acha que por você ser religioso como você olha de forma inferior. Aliás, acha o outro que tem forma inferior. Você olha de forma superior para o outro que você acha que é inferior a você. Porque Deus concorda com você, não concorda com ele. Então, Paulo retoma essa discussão da alimentação, porque por trás da discussão de lavar as mãos, de comer isso e não comer aquilo, por trás disso tem uma baita superstição. E por trás disso tem uma grande vontade de impor gostos aos outros. É muito comum de gente religiosa fanática, é muito comum de gente de religiosidade de fariseu olhar para o outro e querer impor ao outro o que ele tem que fazer. Querer impor ao outro a opinião dele. É muito comum. É muito difícil um religioso fanático saber acolher aquele que é diferente. Saber acolher aquele que pensa diferente. Saber acolher aquele que tem costumes diferentes. Por isso que determinadas igrejas que trabalham muito essa questão fanática, a pessoa, quando entra para essas igrejas, se afasta de amigos, de familiares, de pessoas próximas, se afasta até de filho. Por quê? Opa! Estou interrompendo o vídeo aqui rapidinho, só para te lembrar que na próxima semana, segunda e terça-feira, às 8 da noite, nós vamos ter mais uma edição do nosso curso gratuito Como Ler a Bíblia. Eu vou te dar um roteiro, um passo a passo, para você saber por onde você começa a ler a Bíblia para ter entendimento. Para você participar gratuitamente, clica aqui abaixo no primeiro comentário fixado e entra no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou te esperando lá. Porque elas não suportam estar perto de pessoas que pensam diferente dela, que fazem coisas diferentes do que ela faz, porque ela pensa assim: tudo que eu faço, Deus mandou. Se o outro não faz, então ele está em pecado, ele está no inferno e eu não quero me contaminar com ele. É muito feio isso, gente. É muito feio. E Paulo coloca essas questões de costumes, de regras, de gostos, como algo inferior, como algo que não deve determinar as nossas relações. O que deve determinar as nossas relações foi o que ele disse: acolhimento. Abre lá, Romanos 14:1. Acolhei quem é fraco na fé, sem discutir opiniões. Versículo 2. Um acredita que pode comer de tudo, o outro, sendo fraco, só come legumes. 3. O que come de tudo, não despreze o que não come. E o que não come, não condene o que come, pois Deus acolheu também a este. A igreja não pode ser uma uniformização,
todo mundo tem que usar o mesmo uniforme, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que fazer as mesmas coisas. Você observa que Paulo está ensinando outra coisa? Tanto é que o nome da primeira igreja cristã é qual? Católica. A palavra católica quer dizer universal, para todos, cabem todos. Mas o que deve ser a unidade desses católicos, desses todos? O que deve unir é o acolhimento, o amor, a compreensão, o respeito pelo gosto do outro, pela prática do outro. Isso deve nos unir. As opiniões nem sempre nos unem. Mas só vai entender isso que eu estou falando quem entender que o essencial no Evangelho e na igreja é o amor. Não é a razão. Não é o eu ter razão. Abra aí Mateus 5,47. Mateus 5,47. Sermão da montanha. Jesus diz assim: e se saudais somente os vossos irmãos, ou seja, se você saúda, cumprimenta, abraça, acolhe, só aquele que você considera irmão, só aquele que é da sua tribo, só aquele que é do seu jeitão, só aquele que concorda com você em tudo, se você só saúda somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem os gentios o mesmo? Ou seja, aqueles que não conhecem a Deus já não fazem assim? E você que conhece a Deus vai fazer assim também? Você só vai acolher, abraçar aquele que você considera com o mesmo uniforme que você? Com o mesmo costume, com o mesmo pensamento, com o mesmo jeito? Aí Jesus pergunta, o que então você faz de extraordinário? Nada. Você é como um pagão. Você é como um ateu que não conhece a Deus. E olha que tem muito ateu que sabe acolher o diferente. Olha que tem muito pagão que sabe acolher o diferente. E você, como cristão, não sabe? A igreja não pode ser um lugar onde eu tenho que impor a minha forma de pensar. Na igreja, eu tenho que encontrar as diferenças e saber lidar com os diferentes de forma amorosa. Esse é o sentido de igreja. E a Igreja Católica, ela tem esse perfil de ter dentro da mesma igreja uma variedade de pensamentos, de ideias, de comportamentos, de jeitões diferentes. Isso é que faz a beleza da Igreja Católica. Porque se fosse na Igreja Protestante, como é que acontece, eles vão se dividindo em igrejas diferentes, porque eles não vão concordando, eles vão se separando em várias igrejas diferentes. Na Igreja Católica, você tem, dentro da mesma igreja, vários pensamentos diferentes. Por exemplo, vou te dar três exemplos. Você pega, por exemplo, renovação carismática. Pegou? Aí, do outro lado, você pega arautos do evangelho. Pegou? Aí, do outro lado, você pega o pessoal das pastorais sociais. Pessoas que trabalham com pastoral de rua, com pastoral de estradas, de acolhimento aos que estão caídos. Vamos botar um exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Vamos pegar essas três? Renovação Carismática Católica, Arautos do Evangelho e o grupo das freiras, das irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Peguei três. Tudo isso é católico. Não é? Tudo isso é católico. Agora,
Se você não soubesse que tudo isso era católico e você fosse num grupo de oração da Renovação Carismática, sem saber que é católico, você vai lá. Depois você vai numa reunião dos arautos do Evangelho. Depois você vai ver o trabalho de rua das irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Você ia dizer que era a mesma igreja? Não. São jeitões totalmente diferentes. Mas estão na mesma igreja. Por quê? Porque a Igreja Católica ela preza pela unidade. A unidade é o valor mais importante da Igreja Católica. Então, a Renovação Carismática tem o seu jeitão, os arautos do Evangelho têm o seu jeitão, o pessoal de pastorais sociais tem seu jeitão, mas todos dentro da mesma igreja, se respeitando e sem impor o seu jeito de ser, a sua forma de espiritualidade. Isso é a Igreja Católica, por isso que o nome dela é católica, para todos. Então, vamos aprender da nossa igreja e praticar na nossa vida. É muito bonito, gente. Amém? Vamos lá. Versículo 4 agora. Romanos 14, 4. Quem és tu? Olha a pergunta de Paulo. Quem és tu para condenar o servo de um outro? E para que, perdão, é para seu próprio Senhor que ele fica de pé ou cai? De fato, ele vai continuar de pé, pois o Senhor tem poder de sustentá-lo. Ele está dizendo assim, quem é você para julgar o que o outro está fazendo? Ele é servo de um outro senhor, não é? Então deixa ele. O senhor dele toma conta dele, é isso que ele está falando. E o senhor dele é Deus. E Deus cuida dele. A gente tem uma mania muito grande de achar que Deus não cuida de seus filhos. A gente tem uma mania muito grande de achar que eu é que tenho que ir lá resolver a vida do cara. Eu tenho que mudar a cabeça dele, eu tenho... Deixa Deus agir. E outra, não é porque você pensa assim que o outro vai estar errado. Às vezes você que está errado. Às vezes os dois estão certos falando de formas diferentes. Às vezes os dois estão errados. A gente não pode deixar a nossa convicção de fé se tornar uma arrogância na vida do outro. Não é porque eu tenho fé, não é porque eu tenho minhas certezas, que eu vou atazanar o outro com a minha fé e com as minhas certezas. Eu tenho sim que aprender a acolher o diferente. Esse é o essencial do que é ser igreja.